Com 13 horas e 38 no seu Jornal do Meio-Dia, 13h38, já estamos aqui recebendo a nossa convidada na nossa programação. Agradecer a você que está em casa, de todos os cantos, né, da nossa região, seja sempre bem-vindo, hein? Vamos falar aqui sobre a peça, né, o espetáculo que vai estar acontecendo aqui em Ceabra, Mulheres Benditas Sois Vós. Que bacana! A Maria Clara não pode vir, né? Mas a gente está aqui representando Ludmila, que vai fazer parte da peça também. Mas antes da gente chamar a Lud, quero que você traga aí pra gente duas informações, né? Eu vou aproveitar, né, na verdade, a presença de Ludmila aqui, que é atriz e teve também a concepção desse espetáculo junto com a Maria Clara Barbosa, para trazer duas notícias que pode parecer que eu vou estar atropelando nossa entrevista aqui, mas não é. Eu vou trazer duas notícias diferentes, mas que elas têm em comum uma interseção, que é o papel, a violência contra a mulher, o papel da mulher em relações, né, afetivas, mas também o papel, a violência contra a mulher e como ela se manifesta, né, nas relações. Essas duas reportagens, elas saíram ontem, ontem foram fatos que aconteceram. Uma delas está no alto escalão do governo. Uma deputada federal acusou o marido de violências físicas e psicológicas. Isso aconteceu, veio à tona por conta do desgaste emocional dessa mulher que não aguentava mais sofrer essas violências. Ela acaba denunciando, falando a todo mundo, publicando uma carta aberta sobre isso e tratando de como ela passou a se sentir, como a vida dela se transformou para uma coisa muito pior depois de começar a passar por essas violências do marido. E a outra, infelizmente, é uma outra violência física real, que foi a uma mulher aqui em Xique-Xique, né, próximo da região de Irecê, que foi mantida em cárcere privado pelo seu companheiro, sendo tratada com violências físicas, abusos sexuais, privação de liberdade, enfim, mil outras coisas que todas essas duas notícias, elas estão lá no chapadanews.com.br e elas podem ser acessadas, né, para desenrolar os detalhes. O que eu trago aqui é a importância de você dar voz às questões que envolvem a mulher na nossa sociedade. E eu vou trazer, antes de chamar Ludmila, porque ela vai falar um pouquinho também sobre isso, a carta aberta, um pedacinho da carta aberta que a deputada publicou. Ela começa dizendo assim: eu estive em um relacionamento abusivo. Dizer isso em voz alta já é por si só um ato de coragem. Durante anos fui silenciada dentro da minha própria casa. Fui desvalorizada, desacreditada, diminuída como mulher e como mãe e como profissional. E por muito tempo acreditei que suportar em silêncio era o caminho. Hoje sei que não era. E estamos falando de uma mulher totalmente esclarecida, uma mulher com um desempenho profissional, uma mulher com projeção também, né, dentro da sua área de atuação, e que sofreu uma violência psicológica gravíssima, que é repetida em toda a nossa sociedade, com diversas outras mulheres, muitas delas sem ter voz para causar essa exposição que a deputada trouxe. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem aqui um espetáculo que ele trata, né, entre outras coisas, da saúde mental da mulher. E a Ludmila Agostinho vai trazer para a gente as informações, até porque essa peça foi encenada no CAPS, o que é muito simbólico e muito importante para que a gente entenda a relação mesmo entre a mulher estar bem e a sociedade estar bem. Então vamos dar boas-vindas para a Ludmila e agradecer primeiro por esse trabalho, né, super incrível que você está realizando com Maria Clara, e também por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pela abertura, obrigada Nerisvaldo, boa tarde a todos os ouvintes. Essa carta que você traz realmente essa notícia que você traz tem muito a ver com o espetáculo. Todos os dias nós mulheres enfrentamos diversas violências, né? E muitas vezes elas estão num lugar de naturalização. Então, o teatro, assim como a arte no geral, ela tem muito essa função, né, de denunciar, sair desse campo, né, de algo que parece ser natural para algo que precisa, de fato,
mudar, né? E é isso o que nós fazemos quando a gente traz o espetáculo Mulheres Benditas Sois Vós, porque é um espetáculo que a gente não apenas denuncia as violências que Elvira e Patrícia, as duas personagens que eu e Maria Clara, a gente faz a encenação, mas a gente também propõe a mudança através da técnica que se chama Teatro Fórum, que é uma técnica do teatro do oprimido, um método desenvolvido por Augusto Boal, que é justamente um convite para que o espectador, a espectadora, saia desse lugar de só observar o que acontece, como essas violências, mas que possa agir, né? Então, é sobre isso. É sobre transformar, é sobre olhar onde dói, olhar onde estão as nossas feridas e transformar. Como é que foi recebido? Você teve a primeira peça, né, o espetáculo realizado para o grupo lá no CAPS, né, acho que muito bem direcionado. Como é que foi recebido? Qual o retorno, qual o feedback você teve dessas pessoas? Né? Acho que é até mais fácil da gente entender, compreender quando a gente assiste o espetáculo. E no caso das meninas, as mulheres, né, que ali estavam, com certeza sentiram ali dentro, né, a forma de entender. Como é que foi esse retorno? Foi um retorno de muita identificação, né? As mulheres que estavam ali, elas vivenciavam muitas dessas violências que a gente coloca na peça, que muitas vezes nos adoece mentalmente. Então, o melhor retorno foi vê-las entrando em cena, né? Saindo do lugar de espectadora e passando a assumir esse lugar de espectatriz, né? Então, nós tivemos esse fórum explicando para o público como funciona a técnica. Primeiro, a gente apresenta o antimodelo, que é justamente aquilo que o modelo que a gente não quer ver na sociedade, todas as injustiças ao longo da trajetória das duas personagens. E depois a gente joga para o público, pergunta ao público se tem ideias, soluções para transformar aquelas injustiças. E elas entram em cena. Então, foi muito bom ver as possibilidades de transformação. Tem aquela frase, né, de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, há o exemplo de que é possível, sim, meter a colher e de forma estratégica, né? E como é que surgiu, assim, além do fato de serem duas mulheres, né, que estão vivendo aí, todas nós que estamos vivendo já passamos por coisas parecidas, mas como é que surgiu a ideia? Vamos transformar isso, essa dor coletiva, em um espetáculo que vai apresentar soluções, de fato. Na verdade, esse espetáculo ele foi estreado a primeira vez em 2018, na Virada Cultural. Inclusive, um abraço para o Will, que foi quem convidou a gente a criar essa peça em 2018. E de lá até aqui foram 7 anos. Muito mudou. Eu, hoje em dia, faço licenciatura em teatro na UFBA. Maria Clara também faz pedagogia na UNEB. E a gente vem conhecendo mais a técnica e entendeu que a gente não queria apenas colocar na peça as nossas dores, mas também encontrar esses pontos de contato, de transformação. E uma interseção é uma comunicação direta com as mulheres, né? Não só com as mulheres, com os homens também. Porque é isso, o problema das violências de gênero que a gente tem na nossa sociedade não é um problema só nosso, né? É algo que os homens também precisam e podem, claro que do seu lugar social, intervir. Então, de que forma você, homem, também pode estar nessa luta? Acredito que indo até o espetáculo, indo assistir o nosso espetáculo no dia 1º de maio, no Amsterdã, para que entenda também essas violências que muitas vezes estão naturalizadas. Verdade. Como é que vai acontecer lá no Amsterdã? A gente entende o Amsterdã como espaço, né? A gente vê show, música, né? Voz e violão. Neste dia aí, como é que vai funcionar? Como é que vai ser a entrada? Para quem está em casa nos ouvindo ou nos assistindo, pô, quero ir lá nesse dia, quero estar participando. Eu antes até da tua vinda, eu até comentei com o João, nesse dia eu quero ir lá, que eu não sou de sair muito, né? Mas aí como é que vai funcionar esse dia lá? Nesse dia, a gente vai estar recebendo as pessoas que já fizeram a compra do ingresso pela plataforma Simpla. E vamos também estar vendendo os ingressos na hora, através de QR Code. E é um espaço amplo, né, que nos permite mudar o palco. A gente já estava lá ontem ensaiando. O espaço já está organizado, esperando cada uma das pessoas que querem conhecer esse espetáculo. E estaremos lá recebendo. Então, quem quiser, quem não comprar através do link aí da internet, tem a possibilidade
de comprar na hora. Isso mesmo. Correndo o risco de não ter vaga. Exatamente. Olha, gente, os ingressos estão... voando. Voando. Essa peça também vai ser encenada no IFBA, o que eu acho que é uma coisa boa pra gente ressaltar, né? Me conta um pouquinho aí que a ideia de levar isso para os estudantes. Claro que vai ser fechado, restrito aos estudantes, né, da instituição. Mas como é que foi essa ideia de trazer isso para uma instância dos mais jovens, para que essa formação, né, também educativa, possa acontecer? É uma ação de contrapartida levar para o IFBA, porque a gente entende a importância de ver esse espaço também como uma instituição de formação artística, né? Mas não só artística, é política, é pedagógica, e o espetáculo ele tem esse caráter, né? Da gente colocar parcialmente as nossas lutas, né? As nossas bandeiras, que é pela vida das mulheres, pela dignidade. Com certeza. E no espaço do IFBA é muito importante porque acaba sendo esse lugar mesmo das estudantes, dos estudantes compreenderem um pouco mais e, quem sabe, não despertarem o interesse para ir fazer o teatro. Artística, política, pedagógica. Existe a possibilidade, a gente tem pessoas de outras regiões nos acompanhando, desse espetáculo ser apresentado em outras localidades. Vocês já pensaram nisso também? Já existe essa ideia? Já existe essa ideia, já recebemos vários convites. Provavelmente a próxima apresentação vai acontecer em Salvador, mas depois a gente volta para estar apresentando por toda a Chapada. E, claro, no CAPS, né? A gente tem muito esse interesse de levar aos CAPS, porque é também esse lugar de discutir a saúde mental das mulheres, que muitas vezes é desafiada pelo machismo, pelo capitalismo, por uma necessidade de produtividade em cima das mulheres, né? Perfeito. São muitas formas, né, de adoecer as mulheres, e a fila do CAPS, né, tá muito... Sim. Tá muito cheia, né, delas, de mulheres que precisam cuidar, né, de sua saúde mental por conta desses fatores todos que você trouxe. Então, deixa o convite aí para todo mundo ir amanhã, porque o pessoal do IFBA certamente vai estar lá e vai aproveitar bastante. Mas quem não é do IFBA e quiser assistir, não perca tempo, vai ser no feriado, então todo mundo pode ir, quer dizer, quase todo mundo, né? Cedo, né? 19 horas, horário bom. Um horário bom. E faz o convite aí pra galera. Vou deixar, então, esses 2 convites, que o primeiro deles é a apresentação no IFBA, dia 30, agora de abril, às 16 horas. E vai ser voltado para os estudantes, os servidores do IFBA, mas é aberto para toda a comunidade. É um espetáculo gratuito. E no dia 1º de maio, no feriadão, a gente vai ter a apresentação lá no Amsterdã, que fica em frente ao Hospital Regional da Chapada. A entrada... Temos o ingresso inteiro, que é de R$20, e a meia entrada de 10. Vamos estar lá aguardando vocês para a gente estar experimentando, né, o teatro, ocupando os espaços. Perfeito. Incrível oportunidade, né, gente? Por um preço não que perca. Você não encontra por aí. Aproveitar teatro da melhor qualidade aqui na nossa região. Então, acho que você não pode perder. Corre, já garante seu ingresso. Como é que a pessoa compra? Tem um endereço? Vocês podem encontrar a nossa página no Instagram, é o @benditasoisvoz, e lá no link, na bio, nós temos o link do Simpla, que vocês conseguem acessar o ingresso. A gente tem também a matéria no chapadanews.com.br, lá você vai poder pegar todas as informações, data, tudo certinho, e o link a gente vai deixar lá também. Agradecer, muito obrigado pela participação. Obrigada a você. Estaremos lá. Estaremos. Eu estarei, com certeza.